funcionário de ventilação e aquecimento, e da Escola Senai Gustavo Rodrigues Alves, e tem em conta a correalização do Sindicato, Sindicato da Indústria de Geração e Aquecimento e Tratamento de Ar do Estado de São Paulo. Estaremos juntos até 19, dia 19, com uma programação especial para preparar, acercar temas de transformações e tecnologias ambientais e o futuro do AVRAC e panoramas para a próxima geração dos profissionais. Bom, para quem não me conhece, eu sou Faustino, sou instrutor de refrigeração aqui no Senai, na área de refrigeração e climatização no Senai. Foi com muita honra receber esse convite para conduzir a cerimônia no dia 18, no caso hoje, de outubro de 2024. A tecnologia Senai Brava de refrigeração e climatização tem como objetivo difundir as boas práticas por meio de palestras técnicas, demonstrações, equipamentos, a contribuição do desenvolvimento profissional, tecnológicos e dos setores representados. Vamos a alguns agradecimentos. A Semana Tecnológica conta com o especial apoio das empresas patrocinadoras, pois sem elas não seria possível realizar deste evento. Amacel, Carel, Copland, Emiplast, Fujitsu, Fugalge, Drômeda, Maikawa, Haki Brasil, Suryaman, Otan, Training e Trox. E nós temos as patrocinadoras que são a Ritza, Progemec e São Rafael. Temos também a IBF, Instituto de Engenharia e SBC, SCAN. Vamos então, como nós já fizemos o nosso coffee break, vamos então representar o nosso palestrante em torno de nossa programação. Convido ao João Carlos Vilatori, da empresa patrocinadora Training, que vai nos falar a respeito do tema descarbonização do meio ambiente e transição da tecnologia para o aquecimento de água sem combustíveis fósseis e com alta eficiência. Jean Carlos é engenheiro mecânico de graduação pela UNEC, formei lá também, no ano 2012, com MBA na Gestão Estratégica e Economia de Negócios, da FGV, e participou de cursos de 6 meses da Training no estado dos Estados Unidos, a GTP, em 2016, faz parte da time da Training há quase 10 anos, atuando no desenvolvimento de soluções para sistemas de aquecimento e resfriamento de água e aplicações industriais, bem como soluções para sistemas AVIAC. Jean Carlos, a palavra é sua, você tem 45 minutos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sexta-feira, 7 horas da noite. Todo mundo aqui. Obrigado pela presença. Obrigado por disponibilizar um tempo para ouvir um pouquinho sobre o que a gente tem a falar. Vou falar, evidentemente, de um tema muito importante. Se vocês pegarem a revista que está aí na bancada, vocês vão ver que é o primeiro assunto que está destacado. Tem uma página inteira do Visual Governo falando sobre o assunto. Vou tentar dar uma geral em relação ao que o nosso setor pode contribuir em relação à descarbonização, o que é a descarbonização, quais são as importâncias que nós temos em relação a ela. Bom, primeiro, descarbonização é um tema muito amplo. E por que se fala muito em descarbonização?
Atualmente a gente vive num mundo globalizado, evidentemente, uma economia que demanda produções, demanda materiais para, enfim, serem produzidos e exportados para vários países, produção em massa de alimentos, distribuição, locomoção, enfim. Tudo isso gera gases de efeito estufa, os famosos GM, que hoje em dia são contabilizados como carbono equivalente. Então vocês vão ouvir falar muito de redução de emissão de carbono, mas basicamente não é só carbono. Quando se fala em redução de emissão de carbono, se generaliza de uma forma para se falar redução de emissão de carbono equivalente. Então, cada um dos gases que causam o efeito estufa, ele tem uma correlação para carbono equivalente, e aí se generaliza falando em descarbonização para redução de emissão de carbono equivalente. Hoje a gente vê um mundo muito voltado à descarbonização de fato. Nós temos legislações, compromissos, muitas empresas criando regras internas, compromissos públicos para reduzir suas emissões, reduzir as emissões que elas entregam nos produtos que elas fornecem para o mercado. Países, principalmente Europa, Estados Unidos agora também, tem muita legislação em relação à redução de emissões. Então, o Brasil não tem nada hoje em relação à legislação, mas muita gente aqui no Brasil já está preocupada com isso também. Então, é um ponto muito importante, principalmente para quem vai trabalhar no mercado, vai atuar em empresas prestando serviço para multinacionais, para empresas de grande porte que estão falando muito em descarbonização. É importante estar a par do assunto. Por que se fala? Um pouco sobre os riscos climáticos, acho que eu não preciso entrar tanto no detalhe, mas a gente tem visto cada vez mais a temperatura do planeta subir, a gente tem visto cada vez mais desastres climáticos, a gente viu o Rio Grande do Sul esse ano, a gente tem visto com mais frequência furacões de alta intensidade atingindo alguns locais do planeta, a gente vê degelo na Antártica, enfim, não precisamos entrar no comentário. E o que o HVAC representa em relação à descarbonização? Muita coisa, a gente vai ver mais para frente. Bom, só dando uma pincelada final da descarbonização, basicamente o conceito de descarbonização é manter a produção ou produzir mais emitindo menos. A gente não quer parar a economia global, a gente não quer impactar o crescimento e o desenvolvimento do planeta em função de descarbonizar. A gente quer que o mundo continue indo para frente, a gente quer que as economias continuem avançando, mas emitindo menos carbono, para que a gente continue tendo um planeta possível de ser habitado. Aqui tem um gráfico interessante que justifica um pouco do porquê que a gente está falando de descarbonização. Basicamente, esse gráfico representa o aumento de temperatura ao longo dos anos, o aumento médio da temperatura global ao longo dos anos. Então a gente vê que ali na década de 50 a 70, a gente começou a ter uma variação entre aumento de temperatura média global, redução e tal, e a partir dos anos 80, dos anos 70, metade dos anos 70 para frente, a gente vê uma tendência de aumento da temperatura média global só subindo. Então, dos anos 70 até hoje, até 2022, que é esse gráfico, nós temos uma temperatura média global cerca de 2 Fahrenheit mais alta. Então, isso é o aquecimento global. Isso representa, num gráfico muito simples, o que é o aquecimento global. E aqui o que o aquecimento global causa? Esse é um outro gráfico, também linha do tempo, e nesse caso ele demonstra o nível dos oceanos. Então, essa é uma sonda da NASA que foi lançada no início da década de 90 para analisar o nível dos oceanos de fato. E a gente observa que no começo da década de 90, de 92, mais precisamente até 2022, nós tivemos um aumento do nível de oceanos de mais ou menos 10 centímetros. Então, isso representa muita coisa. Representa que está havendo degelo, está havendo derretimento de geleiras, isso afeta a fauna da Antártida, afeta a fauna dos locais em que há concentração de gelo. O aumento do nível dos oceanos
e o aumento da temperatura do nível dos oceanos representa muito para os animais, para a vegetação que vive nos oceanos de fato, para as cidades costeiras isso pode ser um problema. Então, em algum momento isso vai ser um problema. Então, isso aqui é mais um gráfico que demonstra a importância que a gente está falando sobre a descarbonização. E o que a descarbonização tem a ver com a gente aqui? Por que eu estou falando sobre isso? Esse aqui é um gráfico bem resumido, tá? A gente chama de ambiente construído, basicamente o que é ambiente construído? Prédios comerciais, residências, shoppings, hotéis, hospitais, enfim, tudo que for ambiente construído é condicionado, evidentemente, e aqui representa o que cada uma dessas parcelas, por exemplo, a operação dos edifícios, os materiais e os processos de construção, construções industriais, operações industriais, transportes, o que cada um desses ícones representa em relação à emissão de carbono equivalente globalmente. E a gente pode ver que o ambiente construído, tudo que eu falei, representa cerca de 68% das emissões de carbono equivalente no mundo. E é onde que a gente trabalha, funcionando o ambiente construído. Então, visto que o nosso mercado atua muito no ambiente construído, é nossa responsabilidade também olhar para isso. Qual é o impacto que nós trazemos para o ambiente construído em relação às emissões de carbono equivalente? Nós temos uma representatividade muito importante nisso. Aqui a gente chama de 4 pilares de descarbonização, que são basicamente estratégias de como que a gente pode atuar descarbonizando o nosso setor. Como nós, o setor de HVAC, pode ajudar nas questões de descarbonização. E não mais ser chamados de vilões em relação a emissões. Aqui eu não sei como familiarizar vocês estão com o assunto, mas em resumo, do lado de lá nós temos o que nós chamamos de escopo 2 e do lado de cá nós temos o que nós chamamos de escopo 1. Basicamente, o que é escopo 2? É todo o carbono equivalente emitido fora da operação da empresa. Ou seja, eu estou consumindo energia elétrica, para se gerar energia elétrica é necessário alguma atividade, e essa atividade ela gera carbono equivalente. Então, se eu estou consumindo energia elétrica, eu estou emitindo carbono equivalente indiretamente. Então, escopo 2 é tudo que é indireto. E escopo 1 é tudo que está dentro da nossa responsabilidade direta, tudo que está dentro da nossa operação. Então, eu sou uma fábrica, eu estou emitindo carbono, isso é minha responsabilidade, é escopo 1. Então, nós dividimos basicamente assim. Falando do nosso setor, como que pode atuar em relação às reduções de emissões de escopo 2. Basicamente, eficiência energética. Quanto menos energia a gente consome, menos energia é necessária a ser gerada, menos carbono equivalente é gerado na geração, é emitido na geração. Aqui embaixo não sei porque sumiu, mas é a transição de fontes energéticas. E aí a gente vai ver um slide interessante mais para frente, falando um pouco sobre isso, mais precisamente sobre o Brasil. Já no escopo 1, a responsabilidade do nosso setor dentro da operação. Gestão de refrigerantes. Refrigerantes é um dos maiores, se não for um dos principais agressores, se não for o maior agressor em alguns perfis de indústria. Tá? Vazar refrigerante para a atmosfera é emitir carbono equivalente na veia. Vocês vão ver um exemplo pesado mais para frente, qual é a importância em relação a gente tomar cuidado em relação a vazamentos de refrigerante. E a eletrificação do aquecimento. Basicamente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas além de ser muito importante em relação à descarbonização, é uma oportunidade absurda para o nosso setor. E quando eu falo absurdo, é absurdo mesmo. Aqui no Brasil é difícil falar em dobrar o tamanho do nosso setor, mas países, principalmente Estados Unidos e Europa, eletrificar o aquecimento e trazer para o nosso setor toda a geração de quente, isso representa um mercado muito maior do que o mercado de ar-condicionado, por exemplo. Bom, vamos começar com eficiência energética. A gente pode começar a falar de eficiência energética antes de falar de equipamentos. Falar
falar de projeto, falar de conceito, falar de melhora em materiais empregados, melhorar a envoltória de um edifício, por exemplo, reduzir, sei lá, trocar um vidro, por exemplo, por um vidro que tem uma menor resistência, uma maior resistência térmica, que ele não perca tanto calor para o ambiente externo. Fazer a utilização de materiais que são isolantes térmicos, utilizar, enfim, aí evidentemente não entra no nosso mérito, mas utilizar componentes e equipamentos dentro do ambiente construído que gerem menos calor, que são mais eficientes, evidentemente. E aí, já trazendo para o nosso setor, ao utilizar equipamentos mais eficientes, evidentemente, você consome menos energia e você se torna mais eficiente. Então, em vez de usar um mini split fixo, por exemplo, usar um mini split inverter, provavelmente você vai ser mais eficiente. Usar um chiller de melhor copy, de melhor função de eficiência, contra um chiller de menor eficiência, você vai ser mais eficiente, evidentemente. Então, tudo isso entra no assunto. Tem um sistema de automação, tem um sistema que controle todos os equipamentos, principalmente quando a gente fala de água gelada. Isso faz muita diferença. Eu costumo dizer no nosso dia a dia que não adianta você comprar o melhor chiller do mundo, então você ter uma Ferrari, e botar alguém que não sabe dirigir para pilotar. Se você tiver o melhor chiller do mundo e não tiver um sistema de automação adequado, não é um sistema de automação qualquer, um sistema de automação adequado, você não vai extrair o melhor daquele chiller e você vai gastar muito mais energia nas bombas e na torre, por exemplo, do que você poderia estar emitindo. E as bombas também podem ser um vilão muito grande no consumo de energia se não operadas adequadamente. E, evidentemente, aqui no slide ele aponta a questão da redução de insumos naturais, né? Entra toda a parte de consumo de água, consumo de combustíveis fósseis, enfim. Aqui eu já falei um pouquinho sobre a automação. É importante que haja uma automação com lógicas adequadas. O que a gente vê muito e que pessoas chamam de automação são sequências de operação. O cara vai lá, programa um controladorzinho, vai ligar o chiller, antes de ligar o chiller tem que receber o sinal da bomba, o sinal de fluxo, ligar a bomba, não sei o quê, e faz uma série de lógicas sequenciais para a segurança operacional do equipamento do sistema. Isso não é uma automação. Você está protegendo o teu sistema, mas você não está automatizando de fato o teu sistema para que ele opere nas melhores condições possíveis de acordo com a demanda de cada momento. Energias renováveis. Eu não sei porque o slide bagunçou, mas tudo bem. Basicamente, energias renováveis é utilizar cada vez mais, e a gente, no próximo slide a gente vai ver, cada vez utilizar mais energias de fontes naturais, de fontes limpas, né, que a gente chama, que são fontes eólicas, fontes solares. Aqui no Brasil a gente tem uma incidência de energia hidrelétrica muito grande, mas existem formas também de você fazer uma boa gestão de energia. Por exemplo, eu vou entrar no detalhe aqui na apresentação, senão a gente passaria do tempo, armazenamento com tanques de gelo. Então você utiliza a energia, guarda essa energia no tanque de gelo, e nos momentos de pico você não precisa ter um chiller gigantesco, por exemplo. Você pode ter um chiller menor, trabalhando ali fora de pico, enche o teu tanque, na hora de pico você soa o gelo sendo derretido com o chiller e consome menos energia. E evidentemente você gera esse gelo em momentos de melhor eficiência para o equipamento. Por exemplo, à noite, se tiver um chiller ele gerando 100 TR de refrigeração de dia enquanto está 30 graus, e ele gerando 100 TR à noite enquanto está 20 graus, evidentemente ele é muito mais eficiente à noite. Então você pode fazer essa gestão de energia dentro do teu sistema para consumir menos energia de fato. E o tanque de gelo é uma forma de ajudar nesse sentido. Aqui, como eu disse, o Brasil está muito à frente do mundo em relação a fontes de energia renovável, né, que a gente chama de energia limpa. O Brasil, esse dado aqui fala de 82,4%, mas tem algumas pessoas que falam que chega, dependendo dos anos, se for um ano com muitas chuvas, chega próximo dos 90% de
geração de energia de fonte 100% renovável, enquanto o mundo está na média ali 28%, 29%. Ou seja, lá na frente, a hora que a gente for falar de eletrificação do aquecimento, lembra disso daqui. Se a gente eletrificar o aquecimento no Brasil, é muito mais importante do que no mundo. E o mundo está muito à frente da gente. Então, a gente precisa recuperar um pouquinho o tempo que a gente já perdeu. Escolha de refrigerante. Vou mostrar no próximo slide um pouquinho sobre refrigerante, mas antes de falar de refrigerante, eu queria trazer uma mensagem aqui. Não adianta a gente trocar de refrigerante ou comprar um equipamento novo, por exemplo, um novo refrigerante, se a gente não for fazer uma manutenção adequada, uma gestão adequada daquele equipamento, se a gente não tiver rotinas adequadas de serviço, pessoas qualificadas para fazer a manutenção, retirar esse refrigerante quando for fazer uma intervenção, ter formas de detectar vazamentos no início e não esperar chegar numa condição de limite, vamos dizer assim, para observar que houve um vazamento. Tá? Então é uma observação importante para se ter. E aqui eu vou trazer um caso prático, para ver se alguém já vivenciou algo similar. Aqui é um rooftop, é um equipamento de grande porte, enfim, são equipamentos que a gente até nem comercializa, a gente nem vê no mercado brasileiro, mas nos Estados Unidos a gente vê muito comumente rooftops até 150 TRs, é uma característica de mercado. Então a ilustração é só isso, mas imagina qualquer outro equipamento ali. Você vai fazer uma manutenção na serpentina ou em qualquer componente que você precisa retirar o fluido refrigerante. Você foi lá e recolheu 90 quilos. Beleza, perfeito. Mas na hora que você olhou no catálogo e foi dar a carga, você deu 5 kg de carga, porque a carga do equipamento é de 5 kg. O que aconteceu? Vazou 10 kg. Vazou 10 kg num refrigerante R410A, por exemplo. Que é um refrigerante que acho que todo mundo aqui está bastante acostumado. O R410A ele tem um GWP, que é um Global Warming Potential, com potencial de aquecimento global de 2088. Não vamos entrar no mérito do que é esse 2088, mas em resumo ele é a cada quilo de refrigerante, quantas toneladas equivalentes são de carbono. Tá? É um número muito alto, mas no próximo slide vocês vão ver opções de refrigerante que tem um GWP muito mais baixo. Tá? O que significa você vazar 10 kg de R410 para a atmosfera? Significa você emitir 9,5 toneladas de carbono equivalente, que não é um número tangível no nosso dia a dia, mas significa você queimar 4 mil litros de gasolina com 10 kg de R410. Quem aqui já viu isso acontecer? É algo muito de dia a dia que a gente não observa. É fácil resolver um problema de 10 kg de refrigerante, mas a gente não tem a dimensão de quanto isso impacta em relação ao aquecimento global. Então, por isso, a gestão de refrigerante é muito importante. Não é só você migrar para novas gerações de refrigerante. E aqui justifica um pouco do porquê que o mundo está migrando para novas gerações, mas é você migrar de forma consciente. Porque mesmo você migrando para um refrigerante de menor GWP, se você continuar deixando vazar, não tendo os cuidados adequados, você vai continuar contribuindo para a aquecimento global, ponto. Só vai estar gastando mais dinheiro, porque geralmente os refrigerantes de nova geração são mais caros. Aqui basicamente é um panorama bem resumido em relação ao que a gente vê de tendências globais em relação ao refrigerante. Tá? Em resumo, vamos começar por baixo, que a gente chama de unitários. Tá? Primeiro, cada refrigerante ele é adequado para um tipo de operação, principalmente para um tipo de compressor em função da pressão que aquele compressor trabalha. Então, por exemplo, equipamentos que trabalham com compressores ou trabalham em alta pressão. Alta pressão você tem lá um grupo de refrigerante.
equipamentos que trabalham geralmente com compressor parafuso demandam refrigerantes de média pressão. E aí você tem um outro grupo de refrigerante. E equipamentos que trabalham com outro tipo de compressor, por exemplo, um compressor centrífugo de baixa pressão, você demanda um outro grupo de refrigerante. Vamos pensar 3 grupos de refrigerante: alta, média e baixa pressão. Alta pressão a gente tem aqui, em resumo, equipamentos unitários. O que eu chamo de equipamentos unitários? Mini split, splitão, selfie, VRF também, não deixa de ser. Embora não é unitário, mas a gente classifica. Tá? Todos eles trabalham com compressor scroll, trabalham com R410. Hoje, né, é o que a gente está habituado. A gente está vendo uma forte migração desses refrigerantes para R454B e R32. Provavelmente aqui quase todo mundo já ouviu falar do R32 porque está ganhando muita presença aqui no mercado nacional. O R454B é uma opção ao R32, ele tem um grau de formabilidade um pouco menor, mas ele também é 2L, ele tem a mesma classificação de formabilidade que o R32. Ele tem um GWP menor, por isso que Estados Unidos e alguns países da Europa estão preferindo esse refrigerante em relação ao R32. Ele tem um GWP, se não me engano, de 450 alguma coisa, contra 600 e pouco do R32. Aqui no Brasil é um fluido que ainda não está disponível, a gente não vê os fabricantes de refrigerante trazendo, então por isso que a gente não vê esse refrigerante no dia a dia, mas eu entendo que em poucos anos ele vai começar a entrar no nosso mercado também. A mesma coisa para scroll refrigerado a ar, né, que seriam chillers, scroll, por exemplo, ou até mesmo o próprio VRF entra, acho que melhor nessa categoria do que no unitário. A mesma característica, a R410 migrando para essas duas opções de refrigerante. Quando a gente parte para chillers com compressor parafuso, seja condensado a ar, seja condensado a água, é o mesmo tipo de compressor, é o mesmo princípio. A gente vê uma migração muito forte do 534A para essas três, principalmente para essas 3 opções de refrigerante, para o R515B, que não é uma opção tão de dia a dia, a gente não tem visto muito isso, principalmente aqui no Brasil, mas mesmo lá fora. O R513A já é algo que a gente começa a ver, inclusive aqui no Brasil existem fabricantes que trabalham. E o R1234ZE. O R1234ZE é um refrigerante de nova geração, ele é A2L, ou seja, levemente inflamável, porém ele tem um GWP de 1 contra um GWP de 1300 no R134A. E a gente viu o 410 que é 2088. Então, o R234ZE ele vem se tornando o refrigerante favorito, principalmente na Europa, e principalmente as indústrias europeias estão começando a obrigar a utilização desse refrigerante aqui no Brasil. Há 3, 4 anos atrás a gente não via demanda, essa demanda está crescendo muito forte. Então, é uma tendência que quem for trabalhar com chillers de maior porte, principalmente com compressor parafuso, começar a ter contato com esse refrigerante. Por que não o R513A? O R513A ele não é levemente inflamável, ele não é 2L. Porque ele tem um GWP ainda de quase 600. Então as empresas estão muito preocupadas em relação ao aquecimento global, por isso elas estão indo com GWP de 1. Quando a gente fala de centrífugas de média pressão, seriam chillers centrífugos com um rolamento, que trabalham com velocidade mais alta, ou com um local magnético, que também trabalham com alta velocidade, com alta rotação. E aí elas demandam um refrigerante de média pressão, e basicamente são os mesmos do compressor parafuso. Quando a gente vai para centrífugas de baixa pressão, e aí eu tenho que falar da minha empresa, que é uma característica de produto, é algo que a gente desenvolveu há muitos anos e vem aprimorando, que é uma centrífuga com um acoplamento direto, não tem multiplicador de velocidade, o eixo é diretamente acoplado no motor, trabalha com baixa rotação e trabalha com baixa pressão. Ou seja, a grosso modo, praticamente todo o interior do equipamento está numa pressão mais baixa do que o lado de fora.
Ou seja, se houver um vazamento do ar, entra na máquina e não o refrigerante sai. E aí existe um sistema de purga para, se eventualmente houver um vazamento, ele ficar retirando esse ar, separando o refrigerante e tirar o refrigerante. E aí a gente vê duas principais opções, que é o R12333AD e o R514A. Sendo que o R514A já é uma realidade, é algo que a gente comercializa todo santo dia aqui no Brasil, já desde 2020, quando o R123 foi retirado do mercado, principalmente do mercado americano. Como foi retirado do mercado americano, comercialmente deixa de ser interessante produzir equipamento com 123, passa a ser produzido com 514 e a gente está no Brasil. E aí essa é uma ferramenta para quem tiver curiosidade em fazer uma análise comparativa de um equipamento trabalhando com um tipo de refrigerante e uma solução similar que vai atender o mesmo propósito trabalhando com outro tipo de refrigerante. Uma ferramenta grátis, é só entrar no link do SO2training.com. Você consegue fazer uma simulação, uma tabelinha Excel, é bem fácil de trabalhar. Aqui tem um exemplo, eu não vou entrar no detalhe dele, mas é comparando um equipamento com refrigerante de baixo GWP, que é o R514A, contra um refrigerante de médio GWP, de baixo contra médio GWP, como o R513. A gente vê nessa linha aqui quantas toneladas de carbono equivalente esse equipamento pode emitir até o final da vida útil dele. E aqui o comparativo é quase zero para 5.500 toneladas de carbono equivalente. Ou seja, é uma ferramenta comparativa só para demonstrar o resultado. Mas muitas empresas já sabem disso, então elas já demandam um refrigerante de baixo GWP. E aí a eletrificação do aquecimento, que eu prometi que pode aumentar ainda mais o nosso mercado aqui no Brasil. O que é a eletrificação do aquecimento? Basicamente, é um conceito de você descarbonizar eletrificando. O que seria descarbonizar eletrificando? É você parar de gerar calor, seja água quente para consumo, seja água quente para desumidificação, seja água quente para processo, seja água quente para lavar um reator, por exemplo. Você parar de gerar essa água quente numa caldeira queimando combustível para isso. Queimando gás natural, queimando GLP, queimando óleo, BPF, tem empresa que ainda queima óleo, que é absurdamente danoso em relação às emissões. É você parar de fazer isso, parar de gerar calor queimando alguma coisa e gerar calor através de um equipamento 100% elétrico. E aí o que seria isso? Aqui só, antes de mais nada, um dado interessante é dos Estados Unidos, mas é só para ilustrar. Lembra que eu falei que o Brasil está muito à frente dos outros países? Os Estados Unidos se engloba nisso. Os Estados Unidos está melhorando a matriz energética dele, mas ele ainda tem uma matriz muito poluente. Ainda queima muito carvão dos Estados Unidos para gerar energia elétrica. Então, ainda é muito poluente. Mas se numa base de 2005 até 2050, os Estados Unidos deixassem de, por exemplo, queimar combustível fóssil para gerar calor, e nos Estados Unidos gerar calor não é sólido, é algo de necessidade, porque lá tem lugares que se não se gerar calor, a pessoa morre literalmente. Tem lugares que chega a menos 30, menos 40 graus. Precisa gerar calor para conforto, para sobrevivência. Se ao invés de gerar calor queimando combustíveis fósseis, os Estados Unidos passar a queimar calor de fonte 100% elétrica, tendo uma matriz elétrica muito suja, ainda assim, os Estados Unidos teriam um nível de 41% abaixo de emissões em 2050 em relação ao que ele tinha em 2005. Ou seja, o Brasil está absurdamente à frente disso. E aí, alguém está familiarizado com isso aqui? Provavelmente sim. Basicamente é o ciclo de refrigeração que a gente está acostumado. E aí a gente entra no conceito de equipamento que nós chamamos de bomba de calor, que, enfim, nada mais é do que qualquer equipamento de refrigeração. Tá? Mas quando a gente fala bomba calor, a gente, embora qualquer equipamento de refrigeração seja uma bomba calor,
diretamente para o lado quente. É meio que um conceito de mercado. Quando se fala de bomba de calor, você fala em relação ao aquecimento. Não preciso explicar o ciclo de refrigeração, mas basicamente o que seria a bomba de calor. O chiller, por exemplo, ele não deixa de ser uma bomba de calor, mas o chiller ele foca sempre na saída de água gelada. O objetivo do chiller é atender o set point da saída de água gelada. Atendendo esse set point, essa água vai para o consumo e retorna para uma temperatura um pouco mais alta. Tá? O chiller, com exceção à água, ele sai da função do sistema de refrigeração e ele expurga essa temperatura mais elevada, vamos dizer assim, a 35 graus, geralmente porque é uma condição eficiente para o equipamento, ele joga isso daqui, por exemplo, numa torre de resfriamento, essa torre de resfriamento desperdiça esse calor para a atmosfera, resfria essa água e retorna ela 29,5, 28, 29, 30, enfim, dependendo do projeto. Isso é um chiller. Uma bomba de calor é a mesma coisa, só que a bomba de calor ela não foca na saída de água fria, ela foca na saída de água quente. E aí, você tem uma demanda para consumo, por exemplo, num hotel ou num hospital, você pode gerar água quente a 45, 50, 60 graus, por exemplo, e essa água vai para consumo, vai para chuveiro, vai para pia, vai para lavanderia, enfim, qualquer demanda que haja. Essa água, evidentemente, ela pode voltar se for um circuito fechado. Se for uma indústria para controle de umidade, você pode trabalhar com temperaturas de 50, 60, 45, 55. Se for uma indústria, por exemplo, uma indústria química, alguma coisa que demanda, ou uma indústria de bebidas que demanda uma lavagem, alguma coisa assim, você pode trabalhar 90. Existem tecnologias de bomba de calor que chegam até 120 graus hoje no equipamento como esse. Basicamente, você seta aqui o set point, seleciona, determina o equipamento para trabalhar na temperatura que você precisar aqui, isso vai para o teu consumo, retorna, e o rejeito do ciclo de refrigeração ele vai acontecer. Porém, esse rejeito você não precisa desperdiçar para o ambiente assim como você faria com uma torre de resfriamento. Você pode pegar essa água aqui, dependendo do teu projeto, e jogar para o teu sistema de HVAC, por exemplo. Você pode gerar uma água gelada a 7 graus aqui. E aí você joga no sistema do teu chiller e alivia a operação do teu chiller. A tua bomba de calor que está gerando calor, ela está rejeitando frio e fazendo um pouco do papel do teu chiller. Então você pode reduzir a demanda do teu chiller, consumindo menos energia. E aí, evidentemente, essa água retorna e segue o fluxo. Ou então, se você tiver um sistema de água de condensação, você pode jogar essa água aqui no retorno do chiller. Ao invés de voltar da torre, você joga essa água aqui para o chiller, resfria o chiller e volta para cá um pouco mais quente. Acaba sendo um sistema muito mais eficiente. A vantagem desse sistema é que você alimenta somente um compressor, por exemplo, 1 kW, a grosso modo, vamos dizer, 1 kW alimentando um compressor, você consegue gerar ali, dependendo da condição de operação, 3, 3,5, 4 kW de aquecimento. E ainda tem um rejeito de frio de 2,5, 3 kW, por exemplo, de resfriamento. Vai depender muito do teu projeto, da tua condição de operação, mas você consegue ter um pop agregado, ou seja, uma geração de energia quente mais frio de 6, 7, eventualmente até mais, dependendo do teu projeto. A cada 1 kW de energia que você coloca no compressor, você tira 6, 7 kW de energia térmica, como quente ou frio na tua demanda. E aqui, esse slide é muito mais para nos incentivar a trabalhar mais e pensar mais nesse tipo de sistema. Ele já é uma realidade, aqui no Brasil já é uma realidade também, mas a gente vive um momento de transição. E eu vivo isso no dia a dia. Esse é um desafio muito grande. A gente chega numa indústria, fala com um engenheiro que é qualificado, conhece, sabe o que está fazendo, mas para você quebrar um paradigma de algo que ele fez a vida inteira e deu certo, para algo que ele não conhece, não viu, é difícil. Mas é algo que vai acontecer.
Quem não fizer agora vai fazer daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos, e quem não fizer mais tempo vai estar absurdamente atrasado e pouco competitivo no mercado, porque o mercado está mudando. A gente vê essa mudança no dia a dia, ela não é rápida, ela não acontece do dia para a noite, mas ela está de fato acontecendo. E aqui é só um dado para vocês terem noção. A Agência Internacional de Energia, que é um órgão isento dos Estados Unidos, fez uma pesquisa. Globalmente, até 2020, foram instaladas 180 milhões de bombas de calor no mundo. Enfim, o mundo demanda muito de aquecimento para conforto, principalmente em alguns países. Então, isso não é algo do nosso mercado somente, mas é só para ter uma noção. A mesma Agência Internacional de Energia fez uma estimativa que entre 2020 e 2030 serão instaladas 253 milhões de bombas de calor. Ou seja, já é um crescimento de 50% em relação a tudo que foi vendido para trás de 2020. E se a gente hoje vive num cenário que fala muito de descarbonização, num cenário em que as empresas estão buscando descarbonizar, se isso for de fato colocado em prática, deveriam ser instaladas 600 milhões de bombas de calor até 2030. Então, é uma tendência, é algo que está acontecendo e a gente precisa fomentar isso. Porque, além de descarbonizar, isso traz uma demanda para o nosso mercado que hoje está em outro mercado, tem outros profissionais fazendo, que nós podemos fazer, consumindo muito menos recurso, seja de energia, seja de dinheiro. Tá? A gente tem uma solução muito melhor do que a que é praticada hoje, e a gente precisa trazer isso para nós. Aqui é só para ilustrar. Quem está acostumado com o chiller, enfim, o chiller de condensação à água, tem essa configuração. O foco dele é a saída, o set point do evaporador, enquanto a bomba de calor, o foco é a saída do set point do condensador. Aqui é só para vocês terem um pouquinho de noção de como que pode ser uma bomba de calor. Evidentemente está com fotos dos equipamentos da Trane, que é o que eu estou habituado, está no meu dia a dia, é o que eu tenho acesso, mas é só para ilustrar um pouquinho, tá? Nós temos existem dois tipos de bombas de calor no mercado, são as água-água e a água-ar, que a gente vai ver no próximo slide. Mas basicamente a água-água segue o princípio daquele primeiro slide que eu mostrei no ciclo de refrigeração, que você gera água quente e água fria ao mesmo tempo. E basicamente, para você aplicar uma bomba de calor água-água, você precisa ter consumo simultâneo de quente e frio. Tá? Você pode ter equipamentos na configuração computadora placa, tanto no evaporador como no condensador, então passa a ser um equipamento muito compacto. Ou você pode ter shell tube no condensador e evaporador. Você tem um equipamento um pouco maior, mais robusto, tem outras aplicações. Cada um tem sua vantagem, cada um tem sua aplicação. Você pode ter bombas de calor água-ar, aqui são só alguns exemplos. Tá? Você pode ter equipamentos que... Isso aqui é um chiller modular, a gente trabalha isso aqui como chiller modular todos os dias, mas ele tem um ciclo reverso, ele pode, por exemplo, gerar água quente no hospital, e aí ao invés de soltar ar quente, ele vai soltar frio. Ele está gerando água quente com o ciclo de refrigeração. E aí você tem equipamentos ou de menor porte ou até de maior porte. Isso aqui, por exemplo, quem está acostumado, isso parece muito, porque de fato é um chiller a ar, tá? Mas existem equipamentos que podem trabalhar gerando água quente ao invés de água fria. Tá? E aí, dependendo da aplicação, faz sentido usar bombas de calor água-água, dependendo da aplicação, faz sentido usar bombas de calor água-ar. Tá? Aqui no Brasil a gente vê esses três principais mercados como muito importantes para a gente atacar em relação a bombas de calor: hotéis, hospitais e indústria. Porque são mercados que demandam quente e frio. Tá? Se a gente pegar um hotel e um hospital, tem demanda de água quente para banho, para sanitização, para consumo de torneira, para lavanderia, enfim, para outras coisas, para limpeza eventualmente, e tem demanda de resfriamento para funcionamento, para controle de umidade, por exemplo. No hospital você também tem demanda de quente, uma serpentina para reaquecimento. E indústria é um campo absurdo. Você tem demanda de quente e frio simultâneo para muitas aplicações. Seja uma indústria farmacêutica, seja uma indústria
automotiva, uma indústria de alimentos, de bebida, enfim, cara, aqui a gente pode explorar muito isso. E é algo que tem pouca gente explorando, tem pouca gente que está olhando para isso, e quem está olhando para isso está muito à frente. Aí aqui eu vou mostrar, só para finalizar, alguns cases que já aconteceram no Brasil, são coisas que já estão rodando, tá? Não é algo hipotético, é algo que aconteceu. Aqui é uma montadora, um cliente automotivo de primeira linha, uma indústria europeia, queria desligar a caldeira porque estava emitindo muito carbono equivalente, e veio uma diretriz da Alemanha: você precisa desligar essa caldeira, não importa o que você vai fazer. Bom, mas como que eu vou gerar água quente para a minha cabine de pintura? E a gente chegou lá e falou: uma bomba de calor. A bomba de calor, ela gera água quente a 75 graus, atende a cabine de pintura dele, rejeita a água para a torre de resfriamento, faz um pouco do papel da torre de resfriamento, resfria o chiller, evidentemente, reduz o consumo de energia da torre, porque você pode reduzir a operação dela, e reduz a perda de água por arraste, inclusive. E o objetivo que esse cliente tinha, que era reduzir as emissões, ele atendeu com sucesso. Ele tem uma redução de cerca de 620 toneladas de carbono equivalente sendo emitidas por ano. Aqui é um outro caso. Um hotel em Brasília foi implantado um sistema de chillers com metal magnético de alta eficiência, no lugar de chillers antigos de baixa eficiência. Uma bomba de calor no lugar de um sistema de aquecimento que usava aquecedores de passagem queimando GLP, que é muito caro. O GLP ele é caro para se gerar aquecimento. E aí foi implantado todo um sistema de controle, de automação, para pilotar a planta de quente e frio desse cliente, desse hotel. Tá? E a gente projetou, isso foi um estudo que foi feito de um cenário como ele está hoje, com chiller ineficiente, sem automação e queimando GLP, para um sistema futuro, um chiller super eficiente, de uma bomba de calor gerando calor e de um sistema de automação pilotando da melhor forma possível. Foi projetada uma redução de custo operacional de 87%. Esse cara gastava mais de R$100 mil por mês para operar o sistema de quente e frio dele, e ele passou a gastar R$12, R$15 mil por mês para fazer a mesma coisa. Bom, enfim, aqui são alguns sistemas que a gente pode trabalhar para melhorar a eficiência, para de fato descarbonizar. Não vou entrar muito no detalhe, senão também vai estourar meu tempo. E aqui, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o assunto, existe muito material publicado na internet a respeito disso. A Training, evidentemente, é uma empresa que fomenta muito conhecimento, então existem os boletins de engenharias, os application guides, existem os newsletters que você encontra no YouTube, inclusive. Infelizmente, muito material em inglês, a maioria do material é em inglês. Nós temos muita coisa traduzida já para o português, tem muito boletim de engenharia traduzido que vocês vão encontrar. Mas para quem tiver curiosidade, vale a pena dar uma pesquisada aí um pouco mais a fundo, porque existe muita informação no mercado. E é isso que eu tinha para hoje. Estou 10 segundos no tempo, então é isso, senhores. Encerrando mais um dia de palestra, convido agora o Marcos Derek, vice-presidente do DIN, de automação elétrica da Bravo, que vai nos falar a respeito do tema Desafio das tendências de automação no sistema de AVAC. E o Marcos
Massato Enderek, engenheiro mecânico formado pela Universidade Uníssono, Rio Grande do Sul, técnico de refrigeração e informação da Escola Sinai Visconde de Mauá, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, atuando há 20 anos na área de AVA e expertise na área de controladores eletrônicos para conforto real. Atualmente, gerente das clínicas das Danças. Marcos, a sua palavra. Obrigado. Vamos só testar aqui, pessoal. Boa noite, pessoal. Bom, primeiramente eu vou me apresentar. Meu nome é Marcos Ederich, nome complicado, mas simples de se pronunciar. Eu coloquei aqui para vocês o QR Code, para caso vocês queiram informações complementares depois da apresentação. Aqui vocês vão encontrar meu e-mail corporativo para que vocês possam trocar ideias comigo. E aqui está o meu contato do celular, caso alguém queira me ligar. Espero que vocês não precisem, porque normalmente quando o pessoal me liga é por causa de problema. Bom, eu vim representar o time da Abrava, eu venho representar o time do DN de automação e elétrica. Para quem não conhece, a Abrava está presente na sociedade desde 1988 e hoje conta com 14 DNs. O que são os DNs? O DN é o Departamento Nacional. E para cada um dos setores principais, a gente vai ter um DN, um grupo de trabalho voltado para as melhorias do setor de AVAC. Então, hoje o tema é os desafios da automação para o mercado de AVAC. Então, eu trouxe alguns pontos que o nosso colega, depois ao decorrer, a gente vai explicando, mas a gente tem 5 principais pontos. Então, vamos começar pelos principais desafios. A eletrificação, ela tende a aumentar o consumo e até 2040 as intenções são que se atinja até 50% de veículos elétricos. O outro tema é a digitalização. Essa é uma grande tendência global que até agora, daqui para frente, o que a gente tem de dados produzidos não representa 10% do que a gente tem daqui para frente. Então, a digitalização a gente percebe como uma ferramenta de aumento, né? Impulsiona o valor do serviço ou do equipamento para o cliente final. Como o nosso colega comentou, a urbanização, tá? Então, o que a gente comenta é que a área construída ela é responsável por até 70% do consumo de energia e responsável por até 30% da produção de CO2 no mundo. Tá? E a parte de abastecimento de alimentos. Essa é uma tendência global. Então, 1/3 de toda a comida produzida ela é dispersada. E essa produção de alimentos ela vai precisar crescer em até 60% para poder atender a demanda global de consumo. E as mudanças climáticas são um tema, a gente chama de mega trend, uma mega tendência que se aborda em todas as palestras também, que são as mudanças climáticas que a gente apresentou anteriormente. Então, o que se tem falado? A ideia nossa é trazer luz ao tema. O que se tem falado no mundo a respeito disso? A gente tem na Europa um grupo chamado Beer Coalition, que ele está responsável, junto com todas as grandes indústrias do setor de
bebidas a desenvolver tecnologias e tendências para a redução do impacto gerado por refrigeradores comerciais. Entendo refrigeradores como expositores de bebida, como balcões de congelados e resfriados. Então, esse grupo fomenta um aumento de eficiência energética em cada equipamento de até 50% até 2027. Então vocês vão perceber, cada vez mais a gente enxerga expositores de bebida com compressor inverter. E para quem participa dos grupos de refrigeração do WhatsApp, a primeira coisa quando se queima um compressor inverter é substituir por um equivalente de fixo, porque o pessoal não costuma saber como trabalhar. Mas por que a gente cada vez mais tem visto compressor inverter? Porque as empresas responsáveis pelo setor têm como uma meta a redução do consumo de energia. Um simples fabricante, a gente chama no espanhol botelheiro, ou fabricante de bebidas com envasador, como a Fenza, a Solar, um só deles, que vocês devem tomar a cerveja, possivelmente, ele é responsável por uma base instalada de 3 milhões de equipamentos no Brasil inteiro. E esses 3 milhões, eles não são vendidos, eles são doados, são fornecidos em comodato. Então, como que funciona o regime de comodato? Eu te empresto, você me compra. E durante esse intervalo de tempo do empréstimo, eles esperam que o cara que comprou o equipamento, que ele vá comprar bebida e abastecer. Então, para essa empresa é importante que só o produto deles esteja lá. Então, por isso que a Coca-Cola não quer que a Pepsi esteja dentro do seu freezer, porque ele não cobrou para isso. Então, essas empresas têm como uma meta global de redução, então, de 50% no consumo de energia. Como eu represento a Brava, não posso trazer lá o meu material, porque eu trabalho na Danfoss, não vai ficar bonito trazer os produtos da empresa. Mas o que hoje eu estou limitado? Todos conhecem a válvula de expansão eletrônica, todos conhecem a válvula de expansão mecânica como forma de aumentar a eficiência do equipamento. Vocês cada vez mais percebem o uso de ventiladores ECs, compressores inverter. Então, qual é o limite para melhorar a performance? A gente está chegando no máximo. A não ser que talvez nasça um novo Isaac Newton ou alguém que reinvente as normas da física. Outro tema que está muito relevante é o tema de ESG. O ESG, como comentado, ele parte por 3 etapas e grande parcela do mundo inteiro, embora seja só tema de conversa, e daí vem o colega da Trane, vem o cara da Carrier, a gente sempre fala do ESG. O impacto global, GWP. As empresas europeias, elas têm um compromisso de redução na pegada de carbono e vai atender o ESG, a questão socioambiental e o meio ambiente nesse caso. Então a gente vai ver estratégias de ESG, como por exemplo uma empresa que não tem um equipamento que trabalhe com um produto com baixo GWP, como por exemplo o R454B, ele vai estar fora da licitação. Então se vocês não trabalharem, não conhecerem, não trabalharem com esse tipo de tecnologia, vocês simplesmente não estão dentro da carteira de possíveis instaladores. Então, como isso se resulta? Ou traz uma máquina pronta que vocês não vão colocar a mão, alguém vai só transportar e colocar no lugar, e vocês não vão ganhar nada com o serviço, ou o pessoal se capacita para entrar dentro dessa onda. A emenda de Kigali, né? O pessoal, creio que durante a semana já tem explorado, então o Brasil entrou como signatário, vai participar das metas e das métricas de redução de HFCs.
E dentro disso tudo tem um tema muito bonito que é a circularidade, que é como as indústrias percebem o seu equipamento ao longo do tempo e como ele vai ser reutilizado, para vocês não pegarem um split e ele queimar o compressor, vocês jogarem no lixo e simplesmente se acabou. As empresas estão pensando no próximo passo, como que esse produto vai retornar para o mercado, né? Então, o que a gente tem de dados no cenário de mercado, vocês podem ver também, isso é o mercado de ar-condicionado. A gente tem uma estimativa que em 2023 tenha se atingido 36 bilhões de reais. Isso não é uma fração do volume, porque nem todo mundo publica os dados, e se vocês tiverem curiosidade de qual é o tamanho do mercado de vocês, sugiro pegar uma empresa de capital aberto, como a Metal Frio. Vocês olhem nos dados publicados de faturamento, vocês vão ter uma ideia de quanto vende uma Metal Frio ou uma Imbera. Vocês vão ter uma noção do tamanho do mercado que vocês participam. Posso dizer que, se eu não me engano, vai fechar em mais ou menos 5 bi o faturamento da Metal Frio no ano de 2024. Dado publicado, vocês podem pesquisar depois. Então, eu aprendi um negócio que se chama o óbvio precisa ser dito. Então, depois de 5 dias de palestras, vocês já estão na cabeça o que é o AVAC, HVAC. Nada mais é do que a sigla que vem do inglês, que remete a aquecimento, ventilação, ar-condicionado e o Rzinho de refrigeração, né? Qual é a principal função? Manter conforto térmico, garantir a saúde e garantir os processos. Esse é um ciclo de refrigeração convencional. Todos estão cansados de ver. Então, eu tenho um diagrama de Monnier para explicar o funcionamento. A gente anteriormente não foi muito a fundo, mas daí a gente tem um problema. Quando a gente fala de automação e controle, se a gente não entender o processo termodinâmico, a gente não consegue melhorá-lo. Então, a gente só consegue mudar o que está dentro do nosso controle. E eu só consigo controlar as coisas que eu conheço. Se eu desconheço, logo está fora das minhas mãos. Então, eu chego então na parte do sistema de refrigeração, que vocês conhecem, deixa eu ver. Bom, está funcionando. Então, vocês têm compressão do fluido, descarga, condensação para remoção de calor, dispositivo de expansão, dispositivo de remoção de calor chamado evaporador. Muito legal. Aí eu tenho uma fórmula muito bonita que o pessoal conhece, COP. A gente tem no COP, que é o coeficiente de performance, um limite teórico que é desconsiderando toda e qualquer perda, um COP excelente de Carnot, ou seja, se alguém falar que a bomba de calor dele ou o ar-condicionado rende mais do que isso, possivelmente nós temos um novo Newton. Então, a gente fica limitado às condições teóricas máximas de eficiência na casa dos 8. E daí, cada fabricante demonstra um COP diferente. Daí existe uma norma, que é a ARI, que coloca todos no mesmo lugar. Todos partem da mesma condição de teste. O que se percebe com o diagrama de Monnier, que quanto menor a relação de pressão, maior a eficiência do sistema. Mas a pressão ela é proporcional à temperatura. Então, quanto maior a diferença de temperatura, menor a eficiência do sistema. E daí a gente vem com um outro tema, um outro termo. Mas então, Marcos, se o COP ele é teórico, qual que talvez fosse a
melhor forma de se medir. Aí a gente tem um outro chamado Seasonal Energy Performance Ratio, que é um COP, como eu posso dizer, por sessões do ano, né? Por seasonal, sazonalidade. Então tem um impacto da sazonalidade. Então aquela bomba de calor que ela foi dimensionada para o pico, ou seja, quando eu dimensiono, vocês fazem projeto de refrigeração, climatização, vocês sempre precisam dimensionar para o pior caso, para aquele pior dia do verão. Naquele pior dia, você vai ter a maior eficiência ou a maior capacidade térmica. E para os outros, como que vai ser? Como que vai ser? A gente vai gastar mais, menos? Sim. Então, qual é a diferença básica? Então, o COP ele é menos realista, não leva em consideração a operação durante o ano, e o CEPR ele vai levar em consideração essas variações das demandas mínimas, máximas, temperaturas externas mínimas e máximas, para dar uma ideia que o COP ele não é fixo, o COP ele é variável. Hoje na condição, você vai pegar um ar-condicionado, um split, 40 graus, mas não está gelando nada. 45 graus na rua, São Paulo está quente, eu venho do sul, eu estou passando calor. Não está dando conta. E daí aquele equipamento que era para ser de 9.000 BTUs, ele não tem mais 9.000 BTUs. Ele tem 6.000 BTUs. E você coloca numa condição onde você tem uma temperatura maior, ele vai render menos ainda. Então, COP ele vai medir numa condição específica, CEPR ele vai medir a eficiência sazonal, em diferentes cargas, diferentes estações do ano. Então eu tenho o papel e eu tenho a realidade, que é todo técnico formado disso. Uma coisa é o engenheiro, outra coisa é eu que estou aqui, né? O que o engenheiro sabe? O engenheiro não sabe nada. Eu não sei. Isso é uma realidade. E é verdade, porque ele sabe o que está no papel, ele não sabe o que está acontecendo no campo. Então, muitas vezes, ligar é importante para entender a dor de vocês. O papel é muito bonito. E daí, a realidade é mais ou menos isso daqui. Opa, tá rápido. Ao contrário. A realidade é aqui na rua é bem mais difícil. Você tem um número de dispositivos muito maiores, você tem vários equipamentos funcionando em sincronismo, você tem uma complexidade muito maior do que o papel aceita. Então, aí eu pergunto, por que automatizar? A resposta de um ignorante seria, e por que não? Né? Porque é caro. Então, se não tiver uma contrapartida, eu não vou investir. Então, por que automatizar? Automatizar não é simplesmente deixar automático. Isso os teares do sistema Toyota já faziam automaticamente. Automatizar é tornar eficiente. Então, em relação à eficiência energética que a automação ela pode proporcionar, então eu consigo otimizar o desempenho, porque só controlando e medindo eu consigo entender e ajustar automaticamente com base nas condições no local, naquele momento. Consigo regular a necessidade de acordo com a previsibilidade se eu estiver medindo. Conforto do usuário, quem nunca viu um cara reclamar que está muito frio, outro reclamar que está muito quente, mas claro, o termostato fica lá no flancoio e o cara está embaixo do ar-condicionado, a temperatura lá não é a mesma temperatura daqui. Então, entender essa questão de conforto, realmente só se tiver pontos de medição para conseguir aferir isso.
E a automação ela me permite então um monitoramento para manutenção, detecção de falha e monitorar o desempenho. Afinal, não tem por que eu manter uma câmara que não tem circulação de pessoas a menos 30 graus se a recomendação é menos 25. Não tem por quê, por essa energia por nada. Prevendo que alguém vai entrar, mas ninguém vai entrar na madrugada, não faz sentido. E daí a gente se depara algo que vocês veem diariamente. O que é melhor, um CLP ou controlador paramétrico? Vocês daqui, se vocês puderem me ajudar, levanta a mão quem trabalha com refrigeração, só quem é refrigeração comercial. Lá todo mundo de ar-condicionado, só tem dois. Refrigeração comercial, a parte nada, câmaras, balcões, só temos curiosos aqui. Bom, qual que é a diferença entre um CLP e um controlador paramétrico? O controlador paramétrico ele é muito interessante para situações simples, de baixa complexidade. Eles são pré-configuráveis, são pré-programados, são configuráveis para fins específicos, tá? Com base em parâmetros fixos que você pode migrar entre eles, mas basicamente são sistemas que não são muito complexos. Aí você vai ter controladores de mercado, você vai ter Fugal, Coel, esse daqui é o tal da Carel, meu concorrente, e o da Damos, que é muito bom. Hoje o melhor dia é esse daqui. Esse aqui é o melhor do dia. Mas todo fabricante dispõe da solução de um controlador paramétrico que é para simples funções como acionar compressor, acionar ventilador, não tem complexidade. Então todos vão ter um equivalente. Quais são as principais aplicações? Cozinhas, câmaras, expositores, bombas de calor. Você consegue um grande número de aplicações. Mas então, por que eu vou usar o CLP? O CLP normalmente ele é um dispositivo mais flexível, mais poderoso. Qual é o poder dele? O poder dele está na cabeça dele. Por quê? Porque ele trabalha normalmente com um processador da Intel ou de outros similares que tem um processamento muito maior. Então ele consegue fracionar uma informação em até 32 partes. Enquanto um controlador de mercado, um CLP programável, paramétrico, normalmente você vai ter essa divisão em 8 partes. Em relação à complexidade, da onde que se oriunda a complexidade? É a questão das linguagens de programação. Alguém aqui já fez o dimensionamento ou a programação de algum CLP? Vocês fazem diariamente aqui? Ótimo. Vocês já estão à frente de possivelmente 70% do mercado, que é onde separam os homens e mulheres dos meninos e meninas, né? Quando a gente fala de CLPs, normalmente está vinculado com situações mais complexas. Por quê? Eu tenho um número maior de informações que vão ser tratadas simultaneamente e o CLP vai tratar essas informações reunidas e transformá-las em comando. Esse comando vocês vão fazer a programação dele com as linguagens. O pessoal costuma utilizar para refrigeração ladder, texto simples e estruturado. Então aqui é só para vocês terem uma ideia de como vocês vão perceber no software. Diagrama ladder, texto estruturado. Tem algo muito interessante que a gente vem falando na indústria, e vocês possivelmente devem ter acompanhado. Ontem a gente teve uma palestra sobre o protocolo NTX. O protocolo NTX é um protocolo utilizado em automação residencial que permite o sincronismo de vários dispositivos
Então, a primeira dificuldade é como, se um fala japonês, outro fala alemão, outro fala português, como que eles vão se comunicar? Hoje existe uma norma chamada IEC 61131 e que ela se estende normalmente para CLBs. E o que essa norma, essa IEC 61131 diz? Que os CLBs precisam se conversar em no mínimo 5 linguagens de programação. Então, os fabricantes, por uma característica de normas europeias, são obrigados a utilizar um dispositivo que converse nessas 5 linguagens. Aí vocês vão dizer, Marcos, eu prefiro trabalhar com ladder. Que ótimo! Olha, ele também trabalha com ladder. E daí vocês vão pegar um chiller da Daikin, um chiller da Carrier, e vocês vão conseguir fazer a integração com a automação da refrigeração comercial de vocês com uma certa facilidade, graças à certificação, graças a essa obrigatoriedade. Então, se vocês têm mais afinidade com um padrão de linguagem, você consegue trabalhar nela e fazer se comunicar com outros padrões de linguagem, sem nenhuma dificuldade. Porque até essa briga foi a mesma que o pessoal teve nos DVDs, né, que a Sony patenteou. Então você tinha o Bluetooth, o Blu-ray, você tinha outras tecnologias competidoras e não ia para frente, não ia para frente. Dessa forma a gente vai para frente, vai para a próxima etapa. Então, aqui são uma explicação básica do que são cada uma dessas linguagens. Basicamente são essas 5: ladder, texto estruturado, e daí entra na limitação. Por que eu vou usar um CLB? Deixa eu ver se está na orientação certa. Ao contrário, de novo. Depois eu compartilho com vocês essa imagem. Isso é um rack CO2 que está instalado num supermercado, que conta com pelo menos 16 inversores, é um sistema transcrítico de CO2. Então, o nível de complexidade de controle é muito maior. E daí a gente vê o colega comentando anteriormente que a gente está trabalhando com fluidos A2L e eles são inflamáveis. E saiu há poucos dias atrás a possibilidade de se aumentar a carga de fluido R32. Se vocês acompanham, a gente vê notícias de acidentes com R32. E eu não culpo nenhum fabricante. Eu creio que grande parcela, como instalador, uma grande parcela é da falta de conhecimento e cuidado, e é para isso que vocês estão aqui, para adquirir esse conhecimento. Mas isso vai obrigar a necessidade de sistemas adicionais de segurança. E como que eu vou agrupar todos esses sistemas de segurança? Normalmente através de um CLB, porque vai ultrapassar as lógicas de um controlador simples com poucas saídas. Então, o primeiro entendimento é entender a parte termodinâmica e segundo, entender a aplicação. Então, a gente tem diversos trocadores para o sistema de CO2. A gente tem um conjunto de bombas gigantescos aqui, apenas para tocar esse chiller, porque além de tocar a parte de climatização, ele também troca o calor com as unidades condensadoras. Então é um sistema em cascata que vocês costumam possivelmente acompanhar aí, que em vez de refrigerar a ar, eles refrigeram a água, os condensadores. A grande vantagem é que você tem um controle maior e você não tem a geração de calor dentro da loja. Né? Então, a conclusão, né? Então, vou parar com a briga. Controladores paramétricos são bons para funções que não são complexas, e os CLBs normalmente são utilizados para condições mais nobres, normalmente. Eu estou quase estourando o tempo, mas eu queria, é uma lógica matemática. Vocês sabem quanto custa um TLY 25, um MT512 numa loja? Os 150 pila, né? Sei.
é um MT-512, é uns 150 pila. A gente está falando que um CLP ele custa na casa dos seus R$ 1.200, R$ 1.300, dependendo do número de saídas. Como todo pedreiro sabe, a mão de obra ela é aproximadamente 50% do custo do material. Se o pedreiro sabe, o que está faltando para nós aprendermos isso? Quanto mais complexo a solução, quanto maior o investimento, maior o lucro também. Enquanto vocês ficarem no feijão com arroz, a gente não consegue dar o próximo passo. E por isso a gente brinca, o pessoal do ar-condicionado, possivelmente a Trane, deve ficar olhando a metal frio e ficar pensando assim, chaveirinho da refrigeração. Porque quando se fala de ar-condicionado, a gente fala de 250 TR, 1 milhão de TRs, a brincadeira vai longe. Então, graças a Deus, o nosso colega comentou a parte de ar-condicionado, eu quero focar um pouquinho na parte de refrigeração para supermercados. Então, no supermercado, 48% do consumo de energia está relacionado à parte de refrigeração, uma grande parcela está relacionada à iluminação, por isso a grande preocupação do pessoal fazer o controle e gestão das lâmpadas após o final do expediente. E desse valor, uma grande parcela é relacionada ao compressor. Vou trazer uma realidade, esses dias a gente teve um projeto de retrofit de compressores recíprocos para uma empresa chamada Volkswagen, do Rio de Janeiro. Eles estavam com um compressor da Danfoss, recíproco, e eles estavam buscando aumentar a eficiência energética. Qual foi o caminho? Uma nova tecnologia. Só mudando de um compressor recíproco para um compressor Stroll, a gente pulou de um COP de 2.5 para 3.6 do compressor. Então, esses compressores são um grande vilão na parte de consumo de energia. Por isso, as empresas estão investindo no inverno. O que a gente vê hoje, essa é a tendência de crescimento com países desenvolvidos e com os países em desenvolvimento. Então, a participação nossa no nosso consumo de energia ele vai aumentar ao longo do tempo. Então, na refrigeração, eu queria deixar um insight para vocês na parte de automação, e é isso que aquele... Pessoal, só um aviso rápido. Quem tem a moto placa FKJ4192? Alguém? Não, né? Obrigado. Pessoal, eu vou avançar rapidamente, mas o que fica a dica para vocês é, na parte de automação, como que vocês podem entrar como prestadores de serviço, como responsáveis pelo conhecimento? O que eu consigo chegar com a automação em um sistema, como eu falei, dos expositores da Ambev, por exemplo? Consigo fazer rastreamento, porque imagina, esse cara pegou o equipamento incomodado e esse equipamento sumiu. Ele sumiu. O cara foi lá na loja, cadê o meu equipamento? Hoje, desses 3 milhões de equipamentos, existe uma perda de 3% no mobiliário. Tá aí, 3 milhões de equipamentos, 3%, ou 30 mil, ó, dói, né? Aí você multiplica pelo preço médio, em torno de R$5.000, é um valor considerável. E daí vem outros detalhes que a gente consegue com automação, com controle, desempenho de vendas. Automação simples. Abre e fecha a porta, abre e fecha a porta, abre e fecha a porta. Esse equipamento ele é para 450 latas. Se eu abrir 450 vezes, necessariamente atribuindo uma lógica, eu diria que aqui agora é a hora de fazer o abastecimento. E não um cara lá está fazendo nada, vou lá abastecer, não estou fazendo nada. Não, eu vou fazer o abastecimento quando chegar a um nível de estoque necessário para mim fazer esse abastecimento.
Isso me ajuda também para o comprador lá do supermercado saber quando que eu vou precisar comprar o novo saldo de pedidos lá. Vou antecipar um pedido? Não. Vou manter, vou atrasar. E consigo, através do monitoramento, fazer uma manutenção preditiva. Mas eu vou avançar rapidamente, porque essa manutenção preditiva ela está datada, já passou. Então, com isso a gente consegue aumentar as vendas, porque eu garanto que o meu produto vai estar lá dentro, porque afinal eu vendi 450 Coca-Colas, abri e fechei 450 vezes, eu tenho um pedido de 450 Cocas novamente. Se eu vender menos, é porque alguém está colocando meu produto dentro. Custo de manutenção, porque naturalmente você consegue fazer isso remotamente e ver qual é o tipo de ação que você vai precisar ir lá, se dá para ir de moto ou precisa ir de carro. O que a gente costuma comentar? Custo, redução de 50% no chamado, no número de chamados desnecessários, tá? Uma redução de 50%. 15% no aumento de vendas, porque você garante que o teu equipamento esteja carregado de produtos. E você reduz para menos de 1% a perda. Então, para quem trabalha nessa ordem, 3 bilhões, menos de 1% ainda é um volume alto. Passa reto. Eu acho essa foto aqui, ela é pessoal, e todo mundo já passou por isso. Isso daqui é um equipamento que esse cara era tão eficiente que ele estava com preguiça de abastecer e ele botou até o talo de pizza congelada aí. Olha que bonito. E eu gostei mais. Mas isso aqui você consegue inverter para mim? Vamos lá. Isso aqui é meramente performático, mas é importante para vocês. Fica a dica, o dia que vocês quiserem virar coach do pessoal de manutenção do Carrefour. Olha, tem alguém do Carrefour aí? Desculpa. Mas consegui inverter? Obrigado. Tá ali a arma do rei. Vou dar um play de novo, que esse daqui, se alguém percebeu, o cara estava com um martelo, uma marreta na mão. Isso aqui funciona muito bem na nossa casa, né? Mas no supermercado não é muito legal, não, né? Ali é a ferramenta de manutenção. Então, um degelo eficiente, ele acabaria com esse tipo de problema. Então, naturalmente, o que eu quero dizer com isso? Eu estou perdendo tempo é dinheiro. Ali tem um cara que possivelmente vai gerar um chamado para vocês e está tudo certo. Agora, se o pessoal da manutenção estivesse controlando em tempo real, possivelmente esse degelo teria acontecido no tempo certo e não teria formado essa camada de gelo. Ou se uma porta estivesse aberta há muito tempo, ele acusaria e diria para o cara ir lá, né? Então, tudo isso é para trazer luz para vocês. E daí, hoje de manhã eu estava com um time da Dinamarca e eu estava com um pessoal de desenvolvimento de IoT, parte de soluções de controle. E daí o pessoal fez a piada, esse cliente ele quer voar, mas ele não aprendeu nem a caminhar ainda. Então, para que a gente passe para a próxima etapa de IoT, a gente precisa cumprir algumas etapas primeiro, que seria realmente a automação e controle, incluir sensores, dispositivos de controle, para que eu tenha um monitoramento. O próximo etapa seria a supervisão. E a próxima etapa, depois, o controle. São coisas diferentes. Eu olhar é diferente do que eu controlar. Os protocolos de segurança são diferentes. Então, naturalmente, para que vocês entendam, eu tenho a arquitetura para monitoramento remoto, que vai consistir no dispositivo, a interface, o computador que armazena, que pode ser a nuvem ou o computador local, né? E daí as interfaces de monitoramento.
Esses são os principais caminhos onde um controlador, um CLP, faz a comunicação com o servidor. Então, existem diversos protocolos de comunicação, que são os protocolos onde a informação vai caminhar. Se vocês não conhecem, depois vocês me mandem um e-mail, eu mando o que o pessoal costuma utilizar mais em mercado, mas naturalmente o que a gente tem buscado, como a área de ar-condicionado, é Modbus e Modbus, BACnet e Profinet. Basicamente, se vocês conhecerem, lidarem com os três, saberem caminhar, porque isso é só o veículo que passa a informação. Vocês são motoristas, vocês sabem que se eu sei dirigir um Corsa, eu sei dirigir um Fusca, eu sei dirigir uma Mercedes. Então, o protocolo de comunicação nada mais é do que o veículo que vai trafegar a informação. Vocês vão conseguir manobrar tranquilamente porque só muda o veículo, porque a informação está lá dentro. Então, o que o pessoal costuma ver no campo, a arquitetura disso, basicamente no controlador, que pode ser um CLP, um programável, um gateway, e daí um software de monitoramento que pode estar na nuvem ou estar no local, né? Esse monitoramento em tempo real, o pessoal tem desenvolvido cada vez mais por aplicativo. Eu acho que não funciona. Quando você fala de um supermercado com mais de 300 equipamentos, você não consegue nem saber qual é o equipamento que você está manobrando. Então, naturalmente, a gente vê estações de manutenção com todos os computadores fazendo monitoramento em tempo real. Então, o que a gente fala? Quando eu falei, a manutenção preditiva, ela está ultrapassada. Agora a gente tem falado na manutenção baseada nas condições, né? PCM, Based in Conditions. E com isso eu sei exatamente se está na hora ou se não está na hora, se eu estou próximo de uma falha. Não é prevendo, não é? É simplesmente olhando os dados e avaliando eles. Bom, eu vou deixar aqui, esse é o e-mail da Abrava, para que vocês participem das palestras e também participem do grupo. Entendam que a Abrava é responsável por auxiliar o mercado e ouvir de todos os lados para que as normas e o conhecimento e que o setor cresça ao mesmo passo da sua necessidade. Então, se o técnico não participar e a indústria não participar, o mercado não vai melhorar. Com isso, vocês me mandem um e-mail, fiquem todos convidados a participar da Abrava como participantes. A Abrava está aberta para toda e qualquer indústria ou instalador qualificado do meio, e com isso eu posso dizer o que a gente vem conversando. Não tenham medo, tá? A automação, o chat GPT, ele tem a sua função, mas a automação ela tem como objetivo restituir o homem a sua condição de ser pensante no processo. Ninguém merece ficar apertando parafuso. Ah, mas o parafuso é importante, o cara que sabe, né? Não. Vocês têm que pensar como melhorar. A máquina, ela se ajusta. Então, o passo de vocês é serem um ser pensante na parte do processo. E era isso, pessoal. Fica o convite para vocês participar. Obrigado pela atenção. Pessoal, boa noite. Senhoras também. Senhoritas. Nós faremos o sorteio. Todo mundo tem um número em mãos, certinho. Vai começar a sortear aí. 6363. É o primeiro aqui. Chegando.
132. Ninguém? 132. Vamos lá. Próximo. 44. Não foi também? 59. 59. Aqui. Também foi? 121. 121. Aí, chegou o próximo. Próximo número, 183. 183, não? 13. Quase. Ninguém? 288. Não? 288. Por favor, em frente. O último prêmio, vamos ver quem vai ganhar. Albinho. 235. Não tá aí? 125. Também não? Próximo. 151. Também não? 42. 42. Aí o próximo ganhador. Pessoal, boa noite. Encerramos por hoje. Amanhã teremos mais palestras.